Olá a todos, meu nome é Lucas Costa de Oliveira, eu sou professor de Direito Civil, sou doutorando em Direito na UFMG, sob a orientação do professor Dr. Brunello Stancioli, e hoje me foi designada a apresentação da temática das associações como um dos tópicos da disciplina de Teoria Geral do Direito Privado. O objetivo dessa nossa aula será bastante simples, será apresentar e compreender os principais aspectos das associações, partindo dos dispositivos que estão previstos no Código Civil de 2002. Bom, o primeiro ponto que nós devemos compreender diz respeito ao conceito das associações. Conforme está previsto no artigo 53 do Código Civil, constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Desse conceito bastante simples, nós retiramos aí duas características centrais das associações. O primeiro, que ela é formada pela união de pessoas. Isso é importante para que nós possamos diferenciar as associações das fundações. Então, as associações, assim como as sociedades, elas são formadas pela união de pessoas, ao passo que a fundação é formada pela destinação de um patrimônio a determinado fim. Então, esse é um primeiro ponto característico das associações. E um segundo aspecto que deve ser compreendido é que as associações, diferentemente das sociedades, elas se organizam para fins não econômicos. Então, ou seja, a sociedade ela possui uma finalidade lucrativa, de repartição dos lucros entre os sócios. As associações não. Elas possuem fins não econômicos. Isso não significa que as associações não possam desenvolver atividades econômicas. Então, coloquei, por exemplo, aqui algumas exemplificações de associações estudantis, beneficentes, filantrópicas, recreativas, esportivas, de determinadas categorias profissionais, de moradores de bairros. As associações, embora elas não sejam destinadas a essa produção de lucro e repartição de lucro, elas vão realizar, ao longo da sua existência, atividades que vão gerar ali uma movimentação patrimonial, uma movimentação econômica, porque as associações, para que elas atinjam essa finalidade não econômica, elas têm que ter alguma economicidade. Então, por exemplo, uma associação recreativa, como um clube, ela vai ser formada, o seu patrimônio, pela contribuição dos associados, pela promoção de eventos, pela venda ali de comida, de bebidas naquele clube. Da mesma maneira, uma associação estudantil, uma associação de formatura vai produzir eventos, vai pedir a venda de rifas, as contribuições dos associados. Então, ou seja, é possível que haja a produção, a criação ali de alguma economicidade, de algum patrimônio. O que é vedado é somente a repartição desse patrimônio entre os associados. Todo esse patrimônio, toda essa economia gerada a partir da associação deve ser reinvestida na própria associação para se atingir aquela finalidade que é não econômica. Com isso, a gente chega aos dois requisitos centrais da associação. Primeiro, que ela é formada por uma união de pessoas, ou seja, é uma universitas personarum, é uma corporação, isso se diferencia, portanto, das fundações, que é formada pela destinação de um patrimônio, e a segunda característica, o segundo requisito, que ela não possui fins lucrativos. Então, o que a gente discutiu são esses dois requisitos. As associações, elas também possuem uma previsão constitucional, porque partindo do pressuposto que as pessoas são seres gregários, que se associam, que se juntam, que se unem para a persecução de objetivos comuns, isso a história, a antropologia demonstra, a previsão das associações não poderiam estar previstas somente ali no Código Civil. Então, a Constituição, tendo em vista essa importância da união das pessoas para a persecução de fins comuns, ela traz ali como direitos fundamentais essa liberdade de associação. Então, por exemplo, lá no artigo 5º, está previsto, que é plena a liberdade de associação para fins lícitas, vedado, obviamente, é de caráter paralimitar. Está previsto também que a criação das associações, e na forma da lei, e a de cooperativas, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal
no seu funcionamento, e também é previsto que ninguém poderá, né, ser compelido a associar ou a permanecer associado. Isso a gente pode extrair que a liberdade de associação e a liberdade de se associar ou de sair de determinada associação constituem um direito fundamental, dada a importância, né, axiológica e até antropológica dessa união entre pessoas para fins. Tá? Então, esses são os 3 primeiros aspectos que eu gostaria de passar. Seguindo aqui, na nossa exposição, para alguns aspectos mais técnicos, a gente tem que falar sobre o estatuto. O estatuto ele vai ser o ato constitutivo das associações. Vocês já viram que as associações elas são formadas, por uma união de vontades, em determinada finalidade, que vai ser consubstanciada em um documento. Esse documento, que vai ser o ato constitutivo, no caso das associações, é denominado estatuto. Então, esse estatuto que vai criar ali as bases normativas para o funcionamento das associações. Obviamente, a associação ela somente passa a ter existência jurídica a partir do seu registro, no cartório competente. Mas toda a normativa, todas as regras ali que são destinadas à organização dessa associação, ela vai estar, essas normas vão estar presentes no estatuto, que é o ato constitutivo. E aí, 2 aspectos do ato constitutivo, do estatuto. Primeiro, que no caso das associações, o estatuto ele não estabelece relação entre os associados. Não há entre os associados, conforme o artigo 53, direitos e obrigações recíprocas. Porque, por exemplo, nas sociedades há direitos e obrigações recíprocas. A gente pensa na affectio societatis, na repartição de lucros, nas obrigações que os sócios têm de contribuir para aquela finalidade econômica. No caso das associações, conforme o Código Civil prevê, eles estão ligados diretamente com a pessoa jurídica, com a associação. Isso fica claro, por exemplo, na ideia de transmissibilidade da qualidade de associado. Ao passo que, via de regra, nas sociedades você pode ceder a sua qualidade de sócio, via de regra, nas associações, não há essa possibilidade, justamente porque há esse vínculo personalíssimo, de certa maneira, diretamente com aquela associação. Então, isso fica claro lá no artigo 53, a respeito da natureza jurídica. Então, há uma ligação diretamente dos associados com a pessoa jurídica e não há esses direitos e obrigações recíprocas entre os associados. É diretamente com a associação buscando aquele fim. O artigo 54 do Código Civil, ele traz os requisitos mínimos, obviamente, que o estatuto deve conter. Então, tem lá uma série de requisitos, vocês podem ler. Então, ali são questões mais técnicas. E a ausência desses elementos implicará nulidade do estatuto no prazo decadencial de 3 anos. Precisam aprofundar mais à frente nas diferenças entre a prescrição e decadência, mas, enfim, grosso modo, esse prazo de 3 anos é justamente o prazo que os associados terão para pedir, para requerer ali, a nulidade desse estatuto. Bom, um aspecto importante é a gente trabalhar como se dá essa relação entre associados, entre os associados e a associação enquanto pessoa jurídica. Um dos aspectos mais interessantes que a gente vai retomar ao final da aula diz respeito à possibilidade ou não da diferenciação entre associados. Então, vejam, a Constituição e, de certa maneira, o Código Civil prevê que há uma liberdade de associação. E, tendo essa liberdade de associação, essa liberdade na Constituição do Estatuto, poderia haver uma diferenciação entre os associados? Por exemplo, estabelecer classes distintas de associados? Bom, o Código Civil responde dizendo que os associados eles devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. O grande problema é que o Código Civil ele não dispõe o que são essas categorias com vantagens especiais. Eu me recordo, por exemplo, em uma das aulas do professor Brunello, que eu participei como estagiário de docência,
né, a gente estava discutindo justamente se poderia ter uma associação, né, a associação dos machões, que estabelecesse as mulheres como uma categoria ali de segunda ordem. Será que isso seria possível? A gente vai aprofundar um pouco mais nessa discussão ao final da aula, mas, de antemão, a gente tem que entender que esse estabelecimento de categorias com vantagens especiais, elas não podem ser discriminatórias. Elas não podem atingir, obviamente, outros direitos fundamentais. Obviamente, no caso concreto, a gente vai estabelecer balizas mais precisas, justamente porque o Código Civil, como ele não traz essas balizas mais concretas, cabe, então, ao estudioso do tema tentar traçar essas balizas com base nos princípios constitucionais, com base em teorias, com base até em um diálogo mais interdisciplinar com a filosofia moral, mas é um dispositivo bastante controverso. Tem até uma citação que eu coloco: olha, o Estatuto poderá estabelecer prerrogativas diferenciadas entre os associados, desde que a distinção se justifique no âmbito das finalidades sociais e corresponda a diversos graus de contribuição dos respectivos associados. Ou seja, é justificável e é razoável que haja membros, categorias de membros distintas. Isso é importante nas associações para fins de organização dessa associação. Ou seja, se tivesse uma associação em que todos os associados fossem da mesma categoria, não tivesse nenhuma diferenciação, se tornaria até difícil para se operacionalizar a organização, a estrutura dessa associação. Agora, todas essas diferenciações, elas têm que ser pautadas e estabelecidas com base em critérios objetivos e que não firam também os princípios constitucionais e outras normas do direito brasileiro. O artigo 58 é um artigo bem simples, segundo Caio Mário, é um truísmo, uma verdade por si só, que fala que nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido. Óbvio, se um determinado associado tem uma função que lhe foi atribuída pelo Estatuto ou pela Assembleia, ele tem o direito de exercer essa função. Então, nada mais é necessário aprofundar a respeito desse artigo. Bom, um outro ponto que eu já comentei diz respeito à qualidade de associado. Ela pode ser transmitida? Bom, o artigo 56 do Código Civil diz que essa qualidade de associado é intransmissível, salvo se o Estatuto não dispuser de modo contrário. O que acontece? Normalmente, as associações, elas são divididas, elas são repartidas em cotas ou frações ideais daquela pessoa jurídica. E cada associado vai ter ali, idealmente, uma fração dessa pessoa jurídica, ou simplesmente uma cota dessa pessoa jurídica, que vai ser aferida ali no próprio estatuto, a maneira que essas cotas serão divididas. Então, a ideia do artigo é, olha, pela associação ser formada por um vínculo comum entre os associados que buscam um objetivo comum, a gente poderia até pensar na ideia de affectio societatis, ou seja, essa união para um propósito comum a todos os membros. Não faz sentido que, saindo um membro, um associado, essa qualidade seja imediatamente transmitida aos seus herdeiros, por exemplo. Então, se o Estatuto não dispuser em sentido contrário, isso não acontece. Basta pensar, olha, um membro, aí, algum colega de vocês da sala, ele vem a falecer ou vem a sair da comissão de formatura e ele quer transmitir isso para um irmão de outra faculdade. Isso não faz muito sentido, porque justamente ali há uma ligação para um propósito comum. O que o parágrafo único ele deixa mais claro é que, se o associado ele for titular, portanto, dessa cota ou fração ideal do patrimônio da associação, ou seja, que tem alguma valoração econômica, a transferência da cota em si não implica na atribuição da qualidade de associado. Então, ou seja, eu posso até transferir a minha cota, que isso lá, se a associação vier a ser desfeita, vai ter uma avaliação pecuniária, uma avaliação econômica, mas isso por si só não gera qualidade de associado, que tem um caráter mais personalíssimo. Então, esse é um ponto importante. Lá no artigo 57, a respeito da exclusão do associado, ela pode ser feita desde que seguindo o procedimento do Estatuto e sempre que houver justa causa. Então, a justa causa é justamente uma causa
amparada pelas normas estatutárias ou pelas normas legais, sejam essas previstas no Código Civil ou na própria Constituição. Não pode haver simplesmente uma exclusão por critérios subjetivos. Bom, dois aspectos finais antes da gente trazer uma discussão a respeito, primeiro, da Assembleia Geral, né, que ela funciona como uma espécie de legislativo nessa instituição, né, na associação. Então, por exemplo, caberá à Assembleia Geral criar esse estatuto, caberá à Assembleia Geral destituir administradores, alterar o estatuto. Né? Então, ela tem mais essa função de criação e modificação das normas, né, que são ali previstas na associação. E a dissolução da associação, provavelmente vocês já viram isso na parte geral das pessoas jurídicas, elas seguem a regra geral, né? Podem ser dissolvidas por meio da convenção, que é o meio mais comum, as partes ali que deliberaram para a criação, elas podem também deliberar para a extinção da associação, né? O quórum vai ser previsto no estatuto e deve ser sempre resguardado ali os direitos das minorias que votaram em sentido contrário. Ela pode ser administrativa, no caso que dependa de alguma autorização administrativa para o seu funcionamento. Pode ser legal, se houver algum critério previsto em lei para o seu funcionamento. Judicial, quando isso ocorrer por meio de um procedimento judicial. Normalmente, quando há discordância entre os membros, isso tem que ser resolvido por meio de um julgamento, ou mesmo natural, né? Se é uma associação ali com poucos associados, que não é muito comum, mas é possível, e todos morrem, como essa transmissão não é automática, isso também geraria uma extinção da associação. Mais importante do que saber essas hipóteses, né, de dissolução, é interessante compreender a destinação do patrimônio restante, porque, como eu disse, a associação ela produz, ela engendra ali um patrimônio. Ela só não pode repartir entre os seus associados. Então, uma vez que essa associação se extinguiu, o que fazer com esse patrimônio restante? Obviamente, primeiro haverá uma fase de liquidação, em que se aferirá, né, se há ali débitos, créditos, então será pago aos credores daquela associação e sobrando ali aquele patrimônio que pode ser feito primeiro, entre daquelas pessoas que eu mencionei que adquiriram cotas, mas não se tornaram associados, elas terão um direito a recuperar esse investimento, esse valor, né, essa fração ideal da associação, e os associados eles podem também recuperar aquilo que foi contribuído, aquilo que eles deram de contribuição econômica à associação. E o restante será destinado à entidade de fins não econômicas designadas no estatuto. Então, isso aí basicamente são as regras que o Código Civil dispõe. Por fim, eu quis trazer aqui uma reflexão final para vocês pensarem, nesses minutinhos, aí fica a sugestão de uma pesquisa mais aprofundada, né? Para além aqui desses dispositivos do Código Civil, que são dispositivos muito técnicos. Mas a grande questão, acho que o aspecto mais interessante de reflexão aqui a respeito das associações diz respeito a essa tensão entre a liberdade associativa, que está prevista na Constituição, e a discriminação. Ou seja, até onde vai essa liberdade associativa? Eu posso criar uma associação que gere uma discriminação? Alguns exemplos. Teve um julgado recente do STJ que justamente versava sobre uma associação que impedia a associação, o ingresso de membros homossexuais. Então, ou seja, qual que é esse limite para a liberdade associativa? É uma instituição com interesses privados, mas também ocupa um papel social importante. Então, embora isso não seja ainda muito desenvolvido no direito brasileiro, é importante nós pensarmos em balizas para concretizar maneiras de se exercer a liberdade associativa sem que isso gere uma discriminação. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles trabalham com critérios de associações íntimas ou expressivas, a ideia de que, olha, se as associações tiverem um propósito mais intimista, de certa maneira, o grau de discriminação poderia ser maior. Na Espanha, trabalha-se com a ideia de que, olha, quanto mais importante for a posição social
que a associação ocupa na sociedade, menor seria a possibilidade de discriminação de qualquer maneira. No Brasil, há alguns casos interessantes que já foram julgados, embora não tenha uma teoria muito sedimentada, mas um exemplo que a gente poderia pensar no caso de um clube recreativo que recusava admitir um companheiro homoafetivo dos seus associados, ao passo que permitia-se que companheiros que não eram homossexuais entrassem nessa associação. O STJ entendeu que seria uma discriminação sem justa causa e admitiu a entrada de parceiros homossexuais. Outro critério que seria interessante e que a gente encontra algum respaldo na jurisprudência seria também de associações relevantes ou que ocupam posições relevantes. Por exemplo, sindicatos, ou então clubes recreativos abertos ao público. Nesse caso, a possibilidade de discriminação também seria minoritária. Agora, seguindo aqui o estudo do professor Daniel de Pádua, que também é doutorando na UFMG, ele defende que a gente teria que trabalhar não simplesmente com critérios de sociedades intimistas ou de posição social, mas que seria necessário um diálogo interdisciplinar entre o direito e a filosofia moral, para que a gente pudesse compreender o sentido do conceito de discriminação. O que corresponde essa discriminação? O que corresponde a uma discriminação que é justa, que tem alguma justa causa, e outras que não possuem uma justa causa? Então, ele traz diversos apoios para ele entender que a discriminação ela corresponde a uma inferiorização dos associados. Então, sempre que a liberdade associativa gere uma inferiorização dos associados, e aí a inferiorização seria basicamente uma diminuição do valor moral que todas as pessoas seriam titulares de igual maneira, haveria um abuso desse direito de liberdade associativa, sendo, portanto, um ato ilícito. Obviamente, aqui nós estamos pensando de uma maneira sintética, mas a sugestão é que vocês se aprofundem, fica a sugestão da leitura, e também me coloco à disposição para outras indicações. Espero, então, que os pontos da aula tenham ficado mais claros a vocês e agradeço a atenção.